Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos rendemos diante de Ti, meu Pai, pedindo humildemente, primeiramente, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, meu Deus. Pois Tu sabes, meu Pai, estamos aqui para cada dia mais, meu Pai, estarmos melhor e estarmos mais próximo de Ti, meu Pai. Abrindo mão da nossa carne, nos distanciando cada vez mais do pecado, para que assim vivemos em espírito e em verdade na Tua presença. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor vá de encontro a cada necessidade aqui, meu Pai, do grupo, mesmo aquelas não mencionadas, mas o Senhor tem conhecimento, meu Pai, de cada necessidade, de cada angústia, que o Senhor derrame aí, meu Pai, o bálsamo de cura, de tranquilidade, que o Senhor nos guie nessa noite, meu Pai, principalmente com o entendimento da Sua palavra, meu Pai. Que essa semente aqui plantada essa noite, meu Pai, gere muitos frutos, meu Pai, para que possamos fazer a diferença no mundo, meu Pai, que é com a Sua palavra. A única coisa que faz a diferença, que pode haver alguma coisa de melhora na vida do ser humano, é a Tua palavra, meu Pai. Não é nenhum tipo de promessa de homem, política, enfim, nada que está nesse mundo, meu Pai, é comparado à Tua palavra, meu Pai. Então, por isso, meu Deus, pedimos que o Senhor venha como água no deserto, meu Pai. Que o Senhor vá como flecha que acerta o alvo, meu Deus, no coração de cada um aqui. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre sábado lunar, nós vamos ver mais um pouco, dessa vez vamos aprofundar um pouco mais, sobre essa doutrina que tem surgido agora, sido ressuscitada nos últimos dias. Não é à toa, porque a palavra diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e que aqueles que estão em Cristo precisam se resguardar contra os chamados ventos de doutrina. Como nós falamos, os ventos de doutrina são aquele tipo de coisa que cresce, que vem como um vendaval para destruir apenas. Nós precisamos estar preparados para não sermos levados pelos enganos de certas doutrinas, principalmente agora, meus irmãos, nos últimos dias da história desse mundo. É muito importante nós estarmos firmados completamente na verdade da palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Eu quero convidar então você para que abra a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia, no texto de Gênesis, para que nós possamos então ter a certeza da verdade, como nós cremos. Nós precisamos buscar um fundamento, não é verdade? O fundamento é aquilo que sustenta todas as demais coisas. É por isso que quando você vai iniciar a construção, por exemplo, de um edifício, ou da sua própria casa, ou de qualquer coisa que tenha estrutura suficiente para se manter, para sustentar outras coisas mais, você precisa iniciar pelo alicerce, pelos fundamentos. Então, se nós queremos compreender se algo é verdade, se algo é mentira, se uma doutrina é verdadeira ou se não é, a exemplo da questão da observância do domingo, já falamos sobre isso aqui. Nós precisamos ir nos fundamentos da palavra de Deus. O fundamento da palavra, sobre qualquer outra coisa, ele se encontra no início da narração, da descrição para nós que somos criaturas da obra do Criador. E essa descrição se encontra em Gênesis capítulo 1. No Gênesis capítulo 1, nós vamos ter os mais importantes textos, textos suficientes para que nós possamos ter o desdobrar de todo o conhecimento da palavra de Deus e não sejamos enganados. Por isso que em Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verso encerra tantas coisas, tem tanta importância para nós. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, a partir desses versos, a obra criadora do Altíssimo, do Eterno, do Todo-Poderoso. Nós vemos aqui a descrição de como ele faz todas as coisas. Aparentemente parece uma leitura simples, e é uma leitura simples em si, mas é uma leitura que encerra grandes verdades. Nós vemos então que no verso 31, Deus vê tudo quanto ele havia feito, e você vai ver que ele separa tempos aqui, ele divide
Ele divide um pedaço, uma porção do tempo da eternidade em períodos de tempo menores. E esses períodos de tempo menores fez bem Deus chamá-los de dia. E Deus então faz uma demarcação desse período de tempo menor. E ele coloca horas para cada um desses dias, que são mais uma subdivisão de tempo menor. E aí você chega depois, na época, né, os babilônios vão entrar lá no sistema dos minutos e depois vão para os segundos. Na verdade, tudo é apenas tempo. Apenas tempo. O Criador, ele estabelece os tempos e as estações. Ele estabelece, então, dias. Ele poderia ter criado, você já parou para pensar que ele poderia ter criado todas as coisas que ele fez apenas no abrir e fechar de olhos. Ele poderia ter dito apenas, haja a existência daquilo que já estava na sua mente, do plano perfeito que já estava na sua mente, de todas estas coisas aqui, simplesmente ter dito, haja a existência. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, aliás, lá no Novo Testamento, diz assim que Deus, ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. O salmista diz que pela palavra do Senhor ele fez os céus. Ele mandou e tudo aconteceu. Mandou e tudo veio a existir. É pela sua palavra. Ele simplesmente ordena pela sua palavra e as coisas que já estão ali na sua mente, no seu pensamento, elas simplesmente acontecem. E isso é maravilhoso. Ele poderia ter feito, então, todas estas coisas no abrir e fechar de olhos, ter dito apenas aconteça. E tudo quanto você tem aqui descrito no relato do Gênesis, da criação, dos 6 dias da criação, teria surgido instantaneamente, tudo ali de um momento só. Mas não. O Criador dos céus e da terra, aquele que existe por si mesmo, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, aquele que é grande em justiça e amor e em verdade e em beneficência, o mesmo que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas, ele escolhe separar, então, fazer uma repartição de períodos de tempo para a criação. E cada repartição de período de tempo desse, como nós falamos, nós conhecemos hoje como dias. No primeiro dia, nós vamos ver que ele diz o seguinte, haja luz e houve luz. Pela sua palavra, pela palavra do Senhor foi criado os céus e a terra. Salmo 33, verso 6, pela sua palavra ele fez os céus e todo o exército deles pelo Espírito, pelo sopro da sua boca. Aqui o Criador diz, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e ele faz então separação entre a luz e as trevas. Isso aqui é a base, irmão, central, que vem do próprio Criador, é uma lição, é um grande sermão, apenas o texto dos versos 3 e 4 de Gênesis 1. Deus determinou que haja separação entre a luz e as trevas. Se você é luz, você não pode validamente, de acordo com a vontade de Deus, se misturar com as trevas. Quando Deus cria a luz, ele separa a luz das trevas. Bem, essa luz aqui não é o sol. Deus não cria o sol aqui. Simplesmente ele determina que a sua luz apareça como marco inicial, para que através da sua luz ele possa então prosseguir criando todas as coisas que ele haveria de criar nos próximos espaços, nos compartimentos de tempo separados, que ele haveria de chamar de dias. Então a primeira coisa, a base de toda a criação, ela está fundamentada na luz que vem de Deus. Se alguém andar na luz, ele não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, disse o Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa, a coisa mais importante que precisa existir, é a luz, para que haja separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus, então, a luz dia e as trevas noite. Bem, ao separar o dia e a noite, ele já faz aqui uma delimitação, mesmo que não hajam os luzeiros ainda. Ele faz com que uma parte ali da luz não fique totalmente, vamos dizer assim, incidindo sobre toda a terra. A luz vai ficar de um lado, onde depois ficará o sol no quarto dia, as trevas ficam de outro, onde depois ficará a lua. Sol e lua existem para caracterizar esses dois espaços de luz e trevas. Sol e lua existem para caracterizar esses dois espaços de luz e trevas. Então, primeiro ele faz a luz, e ele então chama a luz dia.
e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. O primeiro ciclo aqui de 24 horas já foi estabelecido pelo Criador, mesmo que não houvesse um sol nem uma lua. Ele já determina aqui o tempo. Então, a primeira coisa que nos fica clara aqui é que a determinação dos tempos, ela é determinada pelo Criador, sem que haja necessariamente, e isso aqui é maravilhoso, e isso aqui é uma revelação do Espírito de Deus, a determinação dos tempos aqui, ele não está atrelado ao sol e à lua. Amém? Por causa disso, porque é o que nós vemos na palavra, é o que nós extraímos aqui claramente da palavra, porque se houve tarde e manhã o primeiro dia, houve o período da tarde e manhã. Essa tarde aqui, como está traduzido na sua Bíblia, não é a tarde que nós, que somos do Ocidente, estamos acostumados a identificar como tarde. Por exemplo, deu meio-dia, aí você já diz, boa tarde. Aí vai meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 15 horas, né? 15, 16, 17, boa tarde. Depois de 18 horas, boa noite. Não é assim que Deus conta o tempo. Não é assim que Deus conta o tempo. Esse aí é outro ponto. Nós podemos ver depois. Quando a palavra diz houve tarde e manhã, a palavra está dizendo há um período escuro, que é o anoitecer aqui, é a palavra Yereb. E essa palavra aqui do hebraico Yereb se refere exatamente ao momento em que ocorre o pôr do sol. Então aqui, a tarde significa a noite. Tudo bem? A tarde aqui significa a noite. Esse período de 12 horas completamente escuro. Então, quando vai ali o sol se pondo, você vai ter ali 17, 40, 18, que o sol se pôs, até o nascer do sol, toda essa parte escura é o Yereb. E aqui na tradução nossa em português, está escrito tarde e manhã, mas na verdade é a parte escura e manhã significa a parte clara. Não apenas a parte que nós aqui do Ocidente estamos acostumados, é manhã, amanhã é de 6 da manhã até 11 da manhã. Não, amanhã é toda a parte clara do dia. Toda a parte clara do dia é amanhã. Então você vai ter uma manhã, isso no conceito da escritura, do Deus criador dos céus e da terra. Amanhã é desde ali o momento que nasce o sol até o momento em que o sol se pôs. Tudo bem? Então esses conceitos aqui são importantíssimos para nós, porque são através desses conceitos que nós conseguimos entender as coisas como elas estão relacionadas com a forma de tempo. E como o sábado do 7º dia está relacionado com o tempo e com a adoração. Nós vemos claramente nas escrituras que o sábado ele é um túnel de tempo, ele é um período de tempo, ele é um santuário no tempo. Eu quero dizer uma coisa bem clara aos irmãos aqui, não de mim mesmo, mas de acordo com a palavra. O nosso Deus ele é atemporal, ele não é determinado pelo tempo. Imagine Deus observando o tempo fora do tempo. Ele olha para o tempo assim diante dos seus olhos e ele vê aqui passado, ele vê presente e futuro diante dele como sendo apenas uma coisa só. Então o tempo existe para nós, mas o tempo não existe para Deus. Ele é atemporal. Ele vê passado, presente e futuro diante dele como se fosse apenas um manto assim que estivesse estendido, porque ele é atemporal. Ele cria o tempo. Então, precisamos entender esse conceito precisa ficar claro quando a palavra diz houve tarde e manhã, o primeiro dia, o primeiro período de 24 horas, que é composto por 12 horas claras e 12 horas onde não há o sol. Embora aqui, no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia, não houvesse nem o sol e nem a lua. Repetindo, mais uma vez, porque isso é de extrema importância, a determinação dos tempos. A determinação dos tempos na criação e para o Criador não estão atreladas ao Sol. Pelo contrário, o Sol e a Lua são criados no 4º dia e eles são para sinais. O que é que Deus quer dizer com sinais? Vamos lá para a criação do Sol e da Lua. Quando nós chegamos aqui no 4º dia, versículo 14 de Gênesis capítulo 1, disse também Deus, haja luzeiros. Haja luzeiros. No firmamento, a luz, a luminária, no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então vejam, existe um período que foi determinado pelo Criador, e esse período, ele já determinou lá no capítulo, lá no início, não é isso? No 1º, 2º e 3º dia.
Mas o Sol e a Lua, eles são nos dados como delimitativos entre dia e noite, entre as 12 horas que ele determina de forma igual. Você já parou para pensar nisso? Então, por isso que ele determina aqui os luzeiros, para que nós possamos ver a demarcação do tempo. Existe o tempo, ele determinou o tempo, ele cria o tempo, mas ele quer que você entenda como ele fez essa demarcação de tempo, como o tempo está sendo demarcado. Primeira coisa. Segunda coisa, no verso 14, eles também precisam ser sinais. É o alt, do hebraico, alt, ele precisa ser uma marca distintiva. Quando você vê um carro parado numa rodovia e ele está com os dois piscas ali simultaneamente, é o chamado alerta. O que é que você entende ali? Que é preciso que se tenha cuidado na aproximação. Aconteceu alguma coisa ali. Por isso que o carro está dando um sinal. E você compreende este sinal. Quando o Criador faz aqui os luzeiros, ele diz que em algum momento específico, esses luzeiros também seriam usados como sinais, como uma sinaleira, como um pisca-alerta. Também ele diz que eles serviriam para demarcar estações. Demarcar estações. Vejam, esse é o objetivo do Sol e da Lua, demarcar estações. Você vai ver períodos de reunião. Quando Israel era uma nação tipicamente agrícola, eles se utilizavam muito das demarcações das estações pela Lua. E aí onde entra essa questão aqui de festas judaicas. Eles também serviriam para demarcar os dias, determinados dias, aqui faz referência a isso, né? Quando Israel deveria celebrar determinadas festas, e isso basicamente se aplica à festa da Lua Nova. E também para anos. No contexto geral, quando houvesse ali o ciclo da rotação desses astros, eles então estariam cumprindo um período aqui pelo Criador, determinado, divisão de tempo, como o Shané, que seriam os anos. Bem, em nenhum momento aqui, nós precisamos entender isso, porque isso aqui é o ponto mais importante para que se entenda, e se nós entendermos o início, nós não vamos ter problema com o final. Se nós entendermos claramente o que Deus diz, o que Deus determina na sua palavra, isso vai nos impedir de sermos enganados. O problema, muitas vezes, das pessoas, quando se deixam levar por falsas doutrinas, é que elas não entendem o fundamento, não entendem o princípio, não assimilam a construção de determinada verdade da palavra de Deus. Então, quando alguém chega para apresentar algo que não é segundo a Escritura, a pessoa não tem um fundamento, não tem um substrato para se agarrar. Então, esse é o substrato para se agarrar. Esse aqui é o substrato, o fundamento inamovível que está estabelecido na criação. Porque aqui na palavra você vai ver que Deus cria o mundo, ele determinou 7 períodos de tempo chamado dias. E ele cria no primeiro dia com a luz, no segundo dia ele também faz questão de permanecer com a sua luz, não tem sol, não tem lua, mas já há uma divisão aqui de parte clara, parte escura, há um período de tempo também de 24 horas, isso fica claro, apenas no quarto dia ele cria os luzeiros. Apenas no quarto dia ele cria os luzeiros. Em momento algum, nesses versos aqui, os versículos que nós estamos vendo, versículo 14 e versículo 15, nós vemos o Criador falar que estes luzeiros criados por ele nos céus serviriam para demarcar o 7º dia da semana. Não é verdade? Não existe isso. Não há. Por quê? Ele está criando uma semana que se inicia no primeiro dia. A contagem da semana da criação tem de se iniciar no primeiro dia da criação. A contagem da semana da criação precisa ser iniciada no primeiro dia em que existe a obra criadora. E a primeira obra criadora é a luz. Depois você tem o segundo dia, terceiro dia, quarto dia. No quarto dia ele cria os luzeiros. Em nenhum momento, no verso 14 e verso 15, você vai ver ele dizendo que os luzeiros que ele criou seriam para demarcar o seu 7º dia. Tudo bem? Então, se esses luzeiros aqui, os luzeiros não servem, irmãos, nem para demarcar o tempo.
Oh, como é que não serve? Nós acabamos de ver. Porque o Criador cria no primeiro dia ali um período de 24 horas que ele estabeleceu, que está lá no verso, nós acabamos de ler, que é esse versículo aqui, ó, versículo 3, e ele cria, né, a tarde e a manhã. Já vimos que tarde significa o período escuro, da noite, as 12 horas escuras. E manhã significa o período das 12 horas claras. Então, isso aqui existe, esse período aqui de 24 horas, sem necessidade de sol nem de lua. O período do tempo, nem isso sol e lua demarcam. O Criador coloca a demarcação de sol e lua no tempo para dividir as 12 horas, para que nós saibamos em que momento dessa demarcação nós estamos, dentro desse período de 24 horas. Então, se o sol e a lua, se esses luzeiros, eles não demarcam nem o tempo, porque o próprio Criador estabelece o tempo aqui, eles nos dão a indicação do tempo que já foi demarcado pelo Criador. Então eu não posso chegar aqui no versículo 14 e querer colocar, querer insuflar aqui coisas que o próprio Deus não fez, porque senão eu serei simplesmente um falso profeta. Assim como todos aqueles que fazem isso são. Então ele diz, haja luzeiros no firmamento dos céus. Por que eu estou me apegando nisso? Por que eu estou insistindo nisso? Para que isso fique claro. Para que a gente não permita que a nossa mente se esqueça de verdades fundamentais como essas. Porque se nós nos esquecemos de verdades tão fundamentais como essas, nós somos facilmente enganados hoje. Porque o que existem hoje de pseudo-pregadores, de pseudo-mestres, de Torá, de lei, de calendário, não está no gibi. E essas pessoas, infelizmente, muitas delas estão aí para enganar, porque nem elas mesmas conhecem a palavra de Deus. Então, os objetivos dos luzeiros são separação entre o dia e a noite. Eles fazem separação entre o dia e a noite, eles fazem a demarcação, embora dia e noite já estivessem separados desde o primeiro dia, primeiro, segundo e terceiro dia. Essa demarcação é visível para nós. Eles são para sinais, eles são para estações, eles são para dias. Dias, eles não são para dia. Quando se força a interpretação do sábado lunar, sabe, a pessoa quer dizer que a lua, ela vai dizer qual é o sétimo dia. Não tem sentido, porque o sol e a lua são criados no quarto dia. Quando nós avançamos aqui, você vai ver que ele diz claramente o maior, quer dizer, o mais forte. Não é que um é maior do que o outro em espessura, em tamanho, não sei, são a mesma coisa. Mas o mais forte vai governar o dia, é o sol. E o mais fraco, mais pequeno, na sua força, na sua glória, né, que é a luz da lua, governa a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra e para presidirem o dia e a noite. Não é o sol que faz com que o dia exista, mais uma vez. Não é a lua que faz com que o dia exista. Eles presidem o que já existe. O que foi determinado pelo Criador desde o primeiro dia da criação, que eles nem sequer existiam. Por isso que aqui o texto diz, para eles governarem o dia e a noite e fazerem separação, a determinação da contínua separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, houve manhã e tarde, mais uma vez, o quarto dia. Então aqui vai ficando claro, não é o sol, né, a lua que determina a manhã e a tarde. Aqui já existe, eles apenas estão ali para fazerem esse governo dessas coisas. Continua, quinto dia, ele cria os animais marinhos, os seres viventes que rastejam, que povoam as espécies. Vai para o sexto dia também, ele agora cria o homem. Depois de todo esse percurso aqui, veja que não tem nada de complexo. Você não precisa fazer contas mirabolantes. Deus não terminou que você aqui fizesse nenhum tipo de matemática exaustiva para ver um aparecimento de lua nova. Primeiro, não se fala em lua nova. Não se fala em lua nova na criação. Eu não sei por que tiraram essa ideia de lua nova. Sabe por que tiraram essa ideia de lua nova? Porque querem pegar lá uma lua nova. Aí já é outro assunto que o Criador determinou para determinadas festas, para tempos, para estações. E tentam colocar essa lua nova que não tem nada a ver com o sábado do sétimo dia. Então, a palavra não fala nem sequer de fase de lua. Nem sequer disso. E agora ele cria o homem. Versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. Depois de tudo isso,
Depois de tudo isso, o verso 31 finaliza dizendo que ele vê que tudo isso era muito bom. E mais uma vez, agora, né, os luzeiros se juntaram à determinação do tempo de tarde e manhã para acontecer essa demarcação diante dos nossos olhos mortais e finaliza o sexto dia. Aqui agora, em Gênesis capítulo 2, assim foram finalizados. Ele finalizou os céus, o Chamaim, a terra e todo o seu exército, tudo que ele fez, os rios, os peixes, o mar, maravilhoso, saindo das mãos do Criador, fresquinho ali. Veja, e havendo Deus finalizado no sexto dia a sua obra, essa é a tradução correta, que ele fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus este sétimo dia e o santificou. Por quê? Porque nele descansou de toda obra que como o Criador fizera. Então, qual é o sétimo dia? O sétimo dia é um dia relacionado a alguma lua. O sétimo dia é um dia relacionado a, sei lá, aguardar uma lua nova aparecer? Não. Não e não. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é muito clara. O sétimo dia é este sétimo dia. Ele não está ligado a lua nova nenhuma. É o sétimo dia que vem da semana original da criação. Irmãos, só basta isso aqui. Só bastava isso para que todas essas alegações destituídas de fundamento desse pessoal aí que quer observar um sábado lunar caiam por terra. Basta isso. É por isso que nós devemos, irmãos, amar o assim diz o Senhor. O assim diz a palavra. Porque se nós nos apegarmos à palavra, dificilmente nós seremos enganados. A palavra, ela é suficiente. A palavra é suficiente. Então, se nós nos apegamos à palavra, nós não somos enganados. Não é? Então, as pessoas que defendem aí o sábado lunar, eles simplesmente esquecem que há um Criador, embora falem muito no Criador, né? Nossa, o Criador, tem umas confusões aí de nomes, não sei se muitos misturam isso também, mas eles simplesmente se apegam a datas, se apegam a calendários. Isso já acontecia na época de Paulo também. Então eles vão tratar do sábado, não, o sábado está atrelado a conceito de semanas. Agora, qual é o dia da semana? Está tão claro aqui. Está muito claro. Está muito claro. O sétimo dia é o sábado. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sétimo dia relacionado à criação. Então o texto da palavra é muito claro, não precisa nem de explicação. Tudo leva para a semana da criação. Tudo leva à semana da criação. Agora, quem defende esse sábado lunar vai utilizar textos isolados. Porque eles não vão usar esse texto claro, integral da Escritura, como nós estamos fazendo hoje? Porque eles mascaram. Eles não querem nem lembrar que a lua foi criada no quarto dia da criação. Porque eles criam um negócio lá que eles pressupõem que a primeira lua foi uma lua nova. Quando a palavra de Deus nem sequer faz menção disso. A lua não serve para demarcar o sétimo dia da semana. Não serve. Então, o conceito de semana, ela é muito anterior a esse conceito de observação de lua para festividades. A questão da lua para Israel existia somente para festividades, que era para Páscoa, a saída do Egito, e tem outros textos mais. Então, o sábado da criação está ligado a isso, ao conceito de semana, e é o último dia da semana. Está bem claro. Então, para que o sábado lunar, né, ele coincida com o sétimo dia, a lua tinha de ser criada antes do dia primeiro. Né? No dia primeiro, ele diz, haja luz e houve luz. Então, na cabeça de quem defende esse tipo de coisa, você teria de ter lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e ele criou a lua. Aí depois, haja luz e houve luz. Você não tem isso na Escritura. E mais, era para estar escrito aqui no Gênesis que Deus criou a lua nova. Só que não tem. Só que isso é impossível. Porque não existe dia zero. Não existe dia zero. O texto da palavra é bem claro que a lua é criada no quarto dia. Veja só a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos agora nos últimos dias da história desse mundo.
Nós precisamos falar o óbvio, nós precisamos falar aquilo, irmãos, que nem necessário explicação seria, algo tão simples que está na palavra de Deus, porque algumas pessoas têm sido deixadas levar por certas doutrinas. E tem gente, irmãos, que não conhece a palavra de Deus, que as pessoas que vão lá falar esse tipo de coisa, elas vão usar um monte de texto fora do contexto, nós vamos ver todas essas coisas, vamos passar aqui nossos próximos encontros, nós vamos analisar esses argumentos aí, e as pessoas simplesmente acreditam. Por que acreditam? Porque não conhecem a palavra, não conhecem a palavra de Deus. É triste isso. Então, existem pessoas dizendo isso, não, a lua que tem sido observada não é a lua nova, mas é a lua cheia. É uma contradição, uns vão dizer que é a lua nova, outros já estão dizendo que é a lua cheia, porque não há argumento na palavra. Não há argumento na palavra. Aí outros dizem, não, isso aí é um grande erro, porque a semana que nós temos hoje, ela vem do calendário gregoriano. Calendário gregoriano. Nós vamos falar sobre isso também, sobre essa história de calendário gregoriano. O que é que a palavra diz? Será que realmente houve isso, calendário gregoriano? Houve esse engano todo? Né? E hoje ninguém sabe mais qual é o sábado, tem de ir pela lua. Será que é isso? Não. Não. Então, o problema dessa questão de sábado lunar é porque eles estão transgredindo vários mandamentos da lei de Deus, da lei, da palavra de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 13, verso 1, diz que não se deve acrescentar nada à palavra de Deus. Estão acrescentando uma contagem de sábado a partir da lua nova. Também não se deve diminuir nada, Deuteronômio 13, verso 1. Estão diminuindo, porque estão tirando da palavra de Deus o conceito de semana. Então, as pessoas estão tirando da palavra de Deus. Aí eles vão dizer, o sábado sempre vai cair no dia 8, vai cair no dia 15, vai cair no dia 22 ou no dia 29. Que, na verdade, é um cálculo sem sentido. Um cálculo sem sentido, que não tem lógica. Aí eles vão falar também do Egito. Eles saíram do Egito, vão usar a Páscoa. Nós vamos ver sobre tudo isso também, sobre essa questão de que dia foi que saíram do Egito. Depois eles falam do maná, que o maná lá, aquele dia lá, contando da ceia da Páscoa, o dia que é o maná e o dia que era o sábado depois, não era sábado, era um dia do meio da semana. Quer dizer, é muita confusão, que não tem respaldo na Escritura, não tem respaldo na palavra de Deus. Tudo bem? A gente hoje deu um pouquinho mais de amplitude nesse assunto, nós vamos ver várias dessas alegações sobre essa questão de lua nova, sobre os sábados, né? Sábado lunar, esses fundamentos do sábado lunar que não existem. Calendário gregoriano, se o calendário foi mudado, a gente não sabe mais qual é o dia da semana. Por exemplo, hoje aqui é uma quarta, né? O quarto dia, e não é o quarto dia, quem sabe é o quinto dia, é o sexto. Então é muita confusão para se defender algo que não tem apoio na palavra de Deus. Não tem apoio na palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós paramos por aqui. Nós vamos ainda ver bastante coisa sobre isso, porque o importante é que nós não venhamos ser enganados por esses ventos de doutrinas agora dos últimos dias. A gente possa ter certeza, deixar a palavra de Deus falar, para que nós possamos nos fortalecer nela cada vez mais. Amém? É um assunto bem extenso, tem bastante coisa, vai falar sobre festas, vai falar sobre semanas, vai falar sobre um monte de coisa. Mas o importante é que a gente venha ter certeza daquilo que nós cremos, que é aquilo que a palavra de Deus nos diz também. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, nos fortaleça, que a gente possa ser fortalecido. Vão se falar ainda sobre calendário israelita. Qual era o calendário israelita? Era lunisolar. Por que o calendário israelita era lunisolar? Era porque o tempo era medido pela lua nova, que é essa rotação da lua, né, ao redor da Terra, e também do Sol, que dizem, né, que é rotação, não existe rotação, né, de Terra ao redor do Sol, na verdade, não existe. A Terra não está girando ao redor do Sol coisa nenhuma, os dois que estão ali fazendo a rotação, né. Então, na Bíblia, esse calendário lunar, ele era utilizado para fixar apenas prazo de festas, essas festas israelitas. É isso que eles tentam confundir e levar para o sábado da criação. Então, não tem sentido. Mas que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos ir em frente cada vez mais, buscar compreender da palavra de Deus para não sermos enganados. Isso é que é o mais importante. Deixar a palavra de Deus falar, para que não venhamos cair nos enganos desses últimos dias. Vamos orar então, Senhor.
e agradecer por mais essa noite. Pai que habitas nos altos céus, nós te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra foi aberta. Nós te agradecemos porque a tua palavra é uma fonte inesgotável. Ajuda-nos a permanecer firmes ao teu lado, ao lado do assim diz o Senhor. Que nós possamos crer na tua palavra, que a tua palavra seja nossa bússola, para que nós possamos jamais perder o caminho. Permanece conosco, dá-nos uma noite tranquila, em paz. Nós te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém.